Sr. Presidente. Sr. Presidente, aliás, Srs. Presidentes, com o Presidente da Comissão de Trabalho aqui também presente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, o Sr. Ministro e o seu Governo dizem muitas vezes que este é um orçamento difícil. E a pergunta que se tem que colocar é a seguinte: este Orçamento do Estado é um Orçamento do Estado difícil para quem? A verdade é que nunca um Orçamento do Estado foi tão claro quanto aos seus objetivos e quanto às suas opções políticas. Este Orçamento do Estado de 2014 comprova de uma forma clara e escandalosa que o objetivo é tirar a quem trabalha, aos reformados, para entregar cada vez mais e maiores fatias da riqueza nacional aos mais ricos e poderosos. É mais dinheiro para a banca, é mais dinheiro para os grupos económicos, é mais dinheiro para as PPPs, é mais dinheiro para os juros agiotas. É, sem margens para dúvidas, o pior Orçamento de Estado desde o Pacto de Agressão e, na nossa opinião, irá agravar de uma forma substancial aquilo que é a pobreza e a miséria no nosso país. O Orçamento de Estado de 2014 soma todas as medidas que vêm do Orçamento de 2013, com o brutal aumento dos impostos que subsiste neste Orçamento de Estado, em que os trabalhadores e os reformados viram aumentados a sua carga fiscal em mais de 30% e acresce um conjunto de medidas que são verdadeiramente inaceitáveis. Para nós, a leitura do orçamento fica claro numa única página do Orçamento de Estado. No relatório, aliás. Basta ler a página 47 do relatório para perceber a natureza deste Orçamento de Estado. Corte, ou melhor, roubo das pensões, 10% dos atuais e futuras pensões acima dos 600 euros na Caixa Geral de Apresentações, e corte nas pensões de sobrevivência a partir dos 419 euros, e não o que o Sr. Ministro disse, na Caixa Geral de Apresentações. Este roubo representa 728 milhões de euros tirados aos reformados. Roubo dos salários da administração pública, a partir dos 600 euros, são estes os multimilionários. É esta a gordura do Estado, com certeza, Sr. Ministro. 643 milhões de euros de roubo em salários. Cortes na educação, 215 milhões. Cortes na saúde, 207 milhões. Aumento da idade da reforma, 205 milhões. Se juntarmos a isto, corte nas pensões de sobrevivência, mais 100 milhões. E, por outro lado, o que é que se exige àquilo que são os grandes grupos económicos, à banca do nosso país? A banca vê um esforço brutalmente aumentado em 50 milhões de euros. Os grupos económicos do setor da energia, EDP, Galpes e afins, veem um esforço brutalmente aumentado em 100 milhões de euros. Isto é, 4% da consolidação orçamental. O Governo tem mão pesada para quem tem mais dinheiro e mais rico no nosso país, mão pesada para quem é mais pobre e quem mais precisa no nosso país, e mão leve para quem tem efetivamente muito. 2.211 milhões de euros de cortes nos salários e reformas. A banca, grandes grupos económicos do setor da energia, pagam 150 milhões. Se juntarmos o corte na saúde e na educação, então temos que 82% dos cortes são nestas áreas sociais. E, portanto, Sr. Ministro, não há qualquer distribuição de sacrifícios, porque a distribuição implica haver mais que um setor que pague a crise. Não, eles recaem única e exclusivamente sobre os trabalhadores e depois, naturalmente, o Orçamento de Estado, que retira a quem está reformado e aos trabalhadores do nosso país, distribui os dividendos. E para quem é que vão os dividendos? Para quem é que este orçamento é tão difícil, Sr. Ministro? Olha, a banca vê os seus benefícios fiscais aumentados. As PPPs aumentam 776 milhões de euros. De 869 milhões de euros passa para 1.645 milhões. Mais 776 milhões de euros entregues de mão beijada neste Orçamento de Estado. O que diz respeito à redução de IRC para os grandes grupos económicos. Bom, mais e mais dinheiro para aquilo que é o pagamento de juros agiotas dos nossos credores internacionais, que já vai em 7.324 milhões de euros. Esta é a vergonha do Orçamento de Estado. É que tira efetivamente a quem menos pode e menos tem para entregar aos mais ricos. Mas mais, Sr. Ministro, este é um orçamento difícil, mas 75% da receita fiscal é paga por quem trabalha e pelos reformados, que apenas detém 38% da riqueza nacional. Por outro lado, quem tem 52% da riqueza nacional, com as receitas de capital, de juros e lucros e outros dividendos, bom, esses pagam apenas 25% da receita fiscal. E, por fim, também dizer o seguinte, é que se este caminho resolvesse o problema da dívida e do déficit, nós podíamos estar aqui a discuti-lo neste patamar da resolução do problema. O problema é que não resolve. A dívida, de acordo com os dados do próprio relatório, em 2011, 108% do PIB, 2012, 124% do PIB, 2013, 127% do PIB. 128% do PIB. Mais, desemprego não para de aumentar, 17,7%.
O desemprego de longa duração aumenta para 59% e o desemprego jovem passa para 42%. Nada resulta nestas opções. O que resulta, efetivamente, é o programa político de transferência de riqueza nacional para meia dúzia de grandes grupos económicos. Isso é que, efetivamente, resulta com este Orçamento de Estado. E, portanto, nós vamos ter mais déficit e mais dívida. E, nessa medida, Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos colocar-lhe o seguinte, é que, efetivamente, a consequência deste Orçamento de Estado é aquilo que é o agravamento da pobreza e da fome no nosso país. O Sr. Ministro anuncia a criação de um fundo para as IPSS, mas todas as IPSS com quem nós contactamos, as informações que nós recolhemos é que as IPSS não têm capacidade de resposta para fazer face à fome que agrava no nosso país. Fome. Assistimos a filas na cidade do Porto a pedir alimentos de pessoas desesperadas que não conseguem arranjar dinheiro para comer, como nunca assistimos na nossa história democrática do nosso país. E isso é uma vergonha que claramente compromete este Orçamento de Estado. Sr. Ministro, a pobreza, a fome e a miséria não é nem pode ser o caminho do nosso país. Mesmo que a fome, a miséria e a pobreza resolvessem o problema, que não resolvem, como aqui já demonstrei, essa era a solução do fascismo. No fascismo, equilibrou-se as contas públicas por via da fome, da pobreza e da miséria. Condenou-se o nosso povo à fome e isso equilibrou as contas públicas. Num Estado democrático como o nosso, esse não pode ser o caminho e é isso que este Orçamento efetivamente representa. Representa mais fome, mais miséria e mais pobreza no nosso país e isso é inaceitável. Nós consideramos que este não pode ser o caminho e efetivamente há aqui várias questões que queria aqui colocar na parte final da nossa intervenção. O Sr. Ministro fala dos cortes que protegem os mais vulneráveis. É ou não verdade que este Orçamento corta 10, o Orçamento e a PPL 171 que está a ser discutida em paralelo a este Orçamento de Estado que corta nas pensões, é ou não verdade que corta-se 10% nas pensões em pagamento, isto é, retroativamente, a quem recebe mais de 600 euros na Caixa Geral de Aposentações? É ou não verdade que com este Orçamento também se corta 10% das pensões de sobrevivência pagas pela Caixa Geral de Aposentações acima dos 419 euros e não acima dos 2.000 euros, como o Sr. Ministro, ou dos 5.000 que o Sr. Ministro refere? Porquê que o Sr. Ministro não fala do corte na Caixa Geral de Aposentações nas pensões de sobrevivência a partir dos 419.000 euros? É que as pessoas que estão em casa a ouvir-nos pensam, e se os jornalistas reproduzirem esta propaganda, as pessoas que leem, que ouvem e veem a comunicação social, vão pensar que o corte das pensões de sobrevivência são apenas acima dos 2.000 euros. Isso não é verdade. As pensões de sobrevivência pagas pela Caixa Geral de Aposentações vão sofrer cortes a partir dos 419 euros. E essa é a dura realidade também deste orçamento. Depois uma pergunta relativamente ao aumento da idade da reforma. São 205 milhões de euros de corte. O Sr. Ministro aumenta a idade da reforma dos 65 para os 66. Mas a verdade é que com esta formulação que encontra, a verdade é que amanhã pode ser 67, 68, 70 anos, 80 anos, porque a idade da reforma passa a estar dependente da evolução da esperança média de vida. E o Sr. Ministro foge do debate do aumento da idade da reforma, o que provoca uma clara incerteza nos trabalhadores. Hoje, se essa lei que o Sr. Ministro agora faz referência for realidade, os trabalhadores hoje não sabem qual vai ser a idade da reforma que vão poder aposentar-se. E esta incerteza é uma injustiça e é uma penalização que claramente prejudica os trabalhadores. Mas, Sr. Ministro, a sustentabilidade financeira está ameaçada por causa da esperança média de vida? Ou é a crise, a recessão, o desemprego que atira as contas da segurança social para uma situação difícil? É a crise provocada pelas próprias opções políticas. Depois, Sr. Ministro, para concluir, só uma ideia relativamente à atualização das reformas. É que o Sr. Ministro faz sempre este exercício. E a verdade é que os idosos não têm vindo a perder outra coisa senão o poder de compra nos últimos anos. O Sr. Ministro aumenta apenas algumas das pensões mínimas. O primeiro de 4 escalões de pensões mínimas. O primeiro apenas. E este aumento é de 1%. Página 117 do relatório. No ano passado, os aumentos de uma parte das pensões mínimas representaram 16, 17 cêntimos por dia. O simples aumento do IVA sobre a eletricidade e sobre o gás comeu este aumento das pensões mínimas, Sr. Ministro. Hoje os reformados vivem claramente pior. Vivem na pobreza, vivem na miséria, muitos deles, a que se junta o IRS, a idade da reforma, o aumento do custo de vida, a lei das despesas, a lei dos despejos. Sr. Ministro, pergunto-lhe ou não se isto não é um cisma grisalho contra os reformados do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio com uma resposta programada à nossa primeira intervenção
totalmente desfasada daquilo que a gente perguntou e colocou, mas já estamos habituados a que o Sr. Ministro faça um exercício de vir ao disco e toca o mesmo, com as respostas do ano passado, de há 2 anos e 3 anos. É verdade. Sr. Ministro, eu volto-lhe a perguntar porque não respondeu, utilizou a sua cassete. É ou não verdade que o corte... Vamos, só um momento. Sr. Deputado, está o tempo suspenso, deixe os restantes deputados esvaziarem agora esta parte mais... Muito obrigado. E agora pode retomar, por favor. Muito obrigado. O Sr. Ministro não respondeu a esta questão. É ou não verdade que este Governo, com este Orçamento de Estado, vai cortar nas pensões já em pagamento a partir dos 600 euros? É ou não verdade que este Governo corta nas pensões de sobrevivência acima dos 419 euros e não acima dos 2.000 euros, também na Caixa Geral de Aposentações, e que com isto tiram aos reformados do nosso país 728 milhões de euros, que afetam mais de 300 mil pessoas? É ou não verdade que vai cortar nos salários acima de 600 euros na administração pública e com isto tira a quem trabalha 643 milhões de euros? É ou não verdade que vai aumentar a idade da reforma, que agora fica nos 66, amanhã fica nos 67 ou nos 68, deixando uma grande incerteza junto dos trabalhadores, e com isto vai retirar 205 milhões de euros? É ou não verdade que ao mesmo tempo que rouba a quem trabalha e quem está reformado, entrega às PPPs mais 776 milhões de euros, e não diga que o PCP foi a favor, porque o PCP sempre apresentou propostas concretas contra este modelo de PPPs, nunca tivemos a favor deste modelo e mais, apresentamos sempre propostas daquilo que é o investimento público realizado pelo próprio Estado. Quem é o pai desta criança desgraçada do nosso país, que se chama PPPs, não é o PCP, como o Sr. Ministro fez entender, é o PS, PSD, CDS, PP, nos sucessivos governos que desgovernaram o nosso país. Quem ouve o Sr. Ministro e quem ouve esta maioria parlamentar, parece que o Governo não é responsável pelo agravamento da pobreza e da miséria no nosso país. Os idosos vivem melhor num país imaginário que aqui descrevem, o desemprego não cresce, os cortes nas prestações sociais de quem já passa fome são justos, só 1/3 dos desempregados é que recebe subsídio de desemprego e mesmo assim cortam 10 mais 6%, 16%, atirando quem recebe subsídio de desemprego para a miséria e para a fome. Cortam no abono de família, dizem mal do PS, mas cortam no abono de família 8 milhões de euros, no ano em que a Unicef declara que a fome agrava-se no nosso país entre as crianças. Bom, cortam nos salários a partir dos 600 euros, cortam nas reformas de sobrevivência a partir dos 419 euros, mas dizem que há equidade neste Orçamento de Estado. Criam mais e mais pobreza e para o PCP a fome e a miséria não é e não pode ser o caminho. Esta é a resposta que o Governo encontra no Orçamento de Estado. Fome e miséria para equilibrar as contas públicas. E na nossa opinião, e os dados demonstram, que não resolve o problema. O déficit e a dívida não param de subir, mesmo com todas estas medidas de austeridade. E, portanto, para quem assiste a este debate e para os seus deputados, importa questionar, então, porquê estes cortes, se não se resolve nenhum dos problemas do nosso país? É que, enquanto que o Sr. Ministro diz que não há dinheiro, isso não corresponde à verdade. É que o saldo primário, aquilo que são os impostos e as contribuições, chegam para pagar salários e reformas. E ainda sobra algum dinheiro. Então, por onde é que vai o dinheiro? Por onde é que vão estes cortes todos? Que ainda por cima não resolvem o nosso problema. Este dinheiro todo vai para cada vez mais dinheiro, transferência de dinheiro, cada vez maiores fatias de dinheiro, do dinheiro de todos os portugueses, para meia dúzia de grandes grupos económicos. São mais 776 milhões de euros para PPPs. É um escândalo quando se corta nos salários de 600 euros, quando se corta nas pensões de sobrevivência a partir dos 419 euros, corta-se 8 milhões de euros no abono de família, que é um direito das crianças, e ao mesmo tempo vão 776 milhões de euros para as PPPs. Para juros vão 7.342 milhões de euros. Largos milhões de euros por via dos benefícios fiscais, por via daquilo que é as alterações ao IRS para os grandes grupos económicos, para a banca. Isto é que é o caminho deste Governo. E a verdade é que, enquanto que estes grandes grupos económicos ficam cada vez mais ricos, o nosso país empobrece. Os portugueses, Sr. Ministro, não pagam impostos para alimentar este tipo de gente. Os portugueses pagam impostos para ter direito à saúde, à educação, para terem proteção social. Não pagam impostos para alimentar PPPs, banca ou grandes grupos económicos. Essa é que é a dura da realidade. E para pagar salários e pensões, há dinheiro suficiente por via dos impostos e das contribuições.
O Sr. Ministro atira sempre com o velho LP, que não cassete, relativamente àquilo que é as nossas propostas relativamente a não pagar a dívida. O Sr. Ministro sabe muito bem que o PCP nunca disse que não era para pagar a dívida. Nós entendemos que a dívida é para pagar. A parte que é legítima é para pagar. E como é que nós propomos pagar esta dívida, Sr. Ministro? Enfrentar os grandes grupos económicos, a banca, os grandes grupos económicos que provocaram a crise financeira é que têm que pagar a fatia de leão relativamente a esta crise e não os trabalhadores. Pagamos a dívida por via do crescimento e não por via da fome e da miséria dos portugueses. Este é o caminho do governo PSD, CDS-PP, não é o caminho que o PCP defende, que é um caminho totalmente diferente, que respeitando a Constituição de Abril, os valores e o seu progresso e aquilo que foi o desenvolvimento do nosso país, que permita que pagar a dívida, aquela que é legítima, por via do desenvolvimento e do crescimento e não por via da fome e da miséria. Disso.